Señoras y señores, damos inicio a la primera conferencia magistral de este 7º Congreso Espírita Mundial. Con el tema que preside el mismo, la educación espiritual y la caridad en la construcción de un mundo de paz, Divaldo Pereira Franco ha pasado la vida trabajando por la educación integral de la humanidad. Nació el 5 de mayo de 1927 en la ciudad de Feira de Santana, Bahía, Brasil. Estudió en la Escuela Normal Rural de Feira de Santana, donde recibió el diploma de profesor primario en 1943. Desde 1945 se traslada a Salvador, Bahía, Brasil. Ingresó por concurso en el mismo año en el antiguo IPASE, Instituto de Providencia y Asistencia a los Servidores del Estado. Funda el Centro Espírita Camino de la Redención el día 7 de septiembre de 1947. 5 años más tarde, funda la Mansión del Camino el 15 de agosto de 1952, con la finalidad de acoger huérfanos sobre el régimen familiar y promover el atendimiento de enfermos y necesitados económicamente. Funda el movimiento Tú y la Paz en 1998, siendo orador y conferencista. Divaldo ya participó en más de 13.000 eventos, tanto en Brasil como en el exterior, obrando en 64 países de los 5 continentes. Señoras y señores, recibamos a Divaldo Pereira Franco. Excelentíssima Senhora Ministra de Religiones de Cuba, nobles representantes e autoridades deste querido país, senhoras, senhores, queridas hermanas, queridos hermanos espiritistas, jóvenes, nuestros votos de muita paz. Gostaria infinitamente de hablar com a necessária beleza e correção vuestro idioma para poder cantar as excelências de la educação espiritual, de la caridad, en la construcción de la paz en el mundo. Mientras tanto, delante de mis dificultades idiomáticas, os ruego perdão por algumas equivocações naturales, solicitando que penetreis en el sentido profundo del pensamento. Sin embargo, la apresentação verbal nem sempre correta. Pongamos o coração ao Espiritismo de Cuba. Em um momento especial da história da humanidade, em Atenas, quando era a capital da beleza ética, estética, artística da humanidade, Licurgo, el notável orador, foi invitado a ditar uma conferência en el Areópago ao respeito da educação. El extraordinário orador, para sorpresa de los anfitriones, les contestou que necessitaria de um largo período de 6 meses para preparar a dicha conferência. Isso les causou a aqueles que lo invitavam uma surpresa, porque o improviso de Licurgo fascinava a las gentes. Pero, sin embargo, não teniendo como rehusar
Aceptaram e foi definida a fecha quando este notável cidadão ateniense deveria deslumbrar o Areópago com um discurso ao respeito da educação formal. E no dia próprio, o Areópago, a semelhança de um grande circo, um teatro extraordinário, onde se solucionavam os problemas jurídicos, estatales, artísticos e culturais de Atenas, apresentavam na multidumbre de las mais fascinadas, quando chega o orador acompanhado por 2 servidores, que traíam em suas manos um perro e uma jaula com uma liebre, cada qual. Delante da surpresa, todos se quedaram mirando a este grupo especial que acompanhava Licurgo. E no momento próprio, Licurgo mirou a um deles e, com uma señal, lhe propôs que libertara a liebre de sua jaula. E o animalito começou a correr por la arena. Quando Licurgo propôs a libertação do perro, que de imediato se tirou por encima del animal pequeñito e lo despedaçou delante de la multidumbre sorprendida. Passado este momento desagradável e retirado o cadáver do animal e também o perro, Licurgo mirou ao segundo servidor, que libertou de la segunda jaula outra liebre que se pôs a saltitar feliz na arena. E todos já pensavam que, ao libertar o outro perro, enfrentariam a tragédia da morte da pequenita liebre. Pero isso não sucedeu, porque quando o perro foi liberado, se acercou da liebre e lhe aplicou uma patada suave. O animalito correu, le buscou la caricia e os dois, por alguns minutos, estiveram em enternecimento fraternal que a todos comoviu, produzindo um aplauso natural. Licurgo pediu que se retirara a los 2 animales e, delante do silêncio que se hizo natural, concluiu a conferência dizendo nada mais a dizer. É o primeiro animal que vosotros vistes e que destroçou o pequenino indefenso era um animal não educado. E este segundo é o perro violento, cruel, por seu instinto destrutivo, ao jogar com o outro, como se fuera de sua própria raça, foi, desde o princípio, educado, como também a pequenita liebre. A verdadeira fraternidade e o mundo feliz serão resultados inevitáveis da educação. A educação é a base de uma sociedade justa. E no Oriente, a educação, do ponto de vista histórico, era de natureza espiritual. Em las gurdwaras, ou igrejas de Índia, em las sinagogas, os alunos eram preparados para memorizar os textos denominados sagrados de las religiones. Foi Creta, no Ocidente, 7 siglos antes de Jesus, que se preocupou por primeira vez com a educação formal, uma educação para a gente, para que fosse possível dominar os instintos agressivos e inferiores que permanecem na natureza animal, graças ao processo antropossócio-psicológico da evolução. Posteriormente, Atenas, desde o período de
Péricles ha comprendido que a verdadeira organização de um pueblo resulta da educação formal de todos aqueles que constituem a nacionalidade. Mientras Atenas educava para a paz, Esparta educava para a guerra. E as primeiras educadoras eram as madres e as nutrizes, que tinham como objetivo principal fortalecer a los educandos para o momento da guerra, desde que Esparta estava sempre no mar Egeu, em lutas contínuas em contra de los estados gregos, incluso de Atenas. O processo educativo tinha inevitavelmente que desenvolver-se por todo o mundo conhecido. E isso foi realizado pelo Império Romano, especialmente por Adriano, que no siglo II, depois de visitar todas as possessões romanas que dominavam a terra conhecida, percebeu que para manter a força do ideal do patriciado e do pueblo, era necessário que a educação formal pertenecera ao Estado. Este homem extraordinário para preservar os domínios, as conquistas ancestrales, ele próprio, fez um largo viaje por todo o território romano, demonstrando que o verdadeiro governante é aquele que mantém esse contato com seu pueblo, que lhe habla, que lhe apresenta as necessidades, que não miente e que, por encima de todo, mantém uma conduta respeitável para servir de espejo a aqueles que lo amam, que lo obedecem e que lhe servem como verdadeiros cidadãos. Esse ínterim, quando Roma havia conquistado Grécia, naturalmente importou a los pedagogos, los filósofos, los pensadores, que se incorporaram a las famílias del patriciado para encargar-se de la educação formal e la intimidade de los hogares, desde que las patrícias não tinham tempo suficiente para cuidar de sua prole. E a educação romana é naturalmente a herência do pensamento grego, desde o ponto de vista pedagógico, como também do ponto de vista de las tradições religiosas. É este momento que aparece na terra o mais notável pedagogo da humanidade, Jesucristo, que em rincão pequenito, perdido no Oriente Médio, se apresenta como aquele que viene brindar a humanidade com o amor, a técnica mais extraordinária para poder propiciar a aventura interior. E graças a esse amor, Jesucristo não ha criado uma religião, ha criado um pensamento filosófico, ético, moral, cuja síntese está em uma proposta única: amar a Deus por encima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em uma mirada psicológica contemporânea, se tinha que dizer, primeiro, auto-amar-se, desenvolver as potencialidades do self, do ser que somos, para podermos compreender nossas debilidades, nossos impulsos negativos, nossos valores éticos e propiciar-nos a harmonia que pueda representar este sentimento de auto-amor, de respeito por si mesmo, por a vida, para depois, então, sem nenhuma projeção de imagem, amar a seu próximo, não como se gostaria que fuera, senão como é, com seus valores positivos,
com seus valores negativos, amarlo, compreendendo por que é difícil a transformação moral para melhor em si mesmo, dar-lhe ao próximo o direito de também lutar em contra de suas imperfeições, propiciar-lhe a oportunidade de errar, de recuperar-se, de cair, de levantar-se e de prosseguir com este sentimento de amor que é uma projeção positiva do amor de si mesmo, amar a Deus na representação universal, como se hoje estivéssemos amando a natureza, amando ao universo, com um sentimento uníssono de integração, pertencendo todos à mesma unidade universal. É curioso observar que este homem extraordinário, que a doutora Hannah Wolff, a psicanalista alemã, considerada a mais notável do século XX, depois de Anna Freud, a hija de Sigmund Freud, hubiera dito que Jesus foi o mais notável psicoterapeuta da humanidade, porque estabeleceu o amor como terapia de las mais valiosas para a criatura superar suas malas inclinações. E na atualidade, é de observar-se que desde o momento em que Carl Gustav Jung e ao mesmo tempo Viktor Frankl, o padre da logoterapia em Alemanha, se deram conta que a criatura humana, ao revés da punição, necessita da reeducação. E propõem que a meta fundamental da vida não é a adquisição da felicidade, dessa proposta tradicional, felicidade que para Epicuro, o filósofo grego, era ter, possuir, el prazer, a felicidade hedonista, equivocada, porque o prazer de hoje, amanhã, por certo, e a vezes é uma desgraça, é um problema. Pero se a felicidade não era o prazer hedonista, afirmava Diógenes, és não ter nada, és não buscar nada, porque aquele que nada tem não pode quedar-se mais desgraciado de lo que se encontra. E então preconizava este sentido negativo da vida, não ter a la nada, era a proposta cínica, que de alguma forma não corresponde à realidade. Porque se há escravos de aquello que têm, também os há de aqueles que não têm. Um grande número de pessoas vive toda a vida dizendo: eu solamente serei feliz quando, e aí temos esta colocação, solamente serei feliz se, e essa proposta lhe hace feliz, porque verdadeiramente deveremos viver cada momento de nossa vida como se fuera, e lo é o último momento. Havia dito o filósofo grego que nadie se banha por segunda vez em las águas del mesmo rio. Então vem outro pensador grego e apresenta que a felicidade é a superação do medo. O maestro Zenón. O homem é infeliz porque tem medo. Medo à enfermidade, medo à morte, medo à dolência, medo à pérdida de objetos, medo à pérdida de pessoas. Há uma necessidade estoica, preconiza Zenón, porque por intermédio desta força estoica, o indivíduo realiza-se, planifica-se. Sin embargo, o estoicismo, com sua grandiosidade terapêutica, não llena totalmente as necessidades humanas, porque se pode criar um condicionamento yogi, por exemplo, para dominar os dolores físicos. Não pode evitar sentir ignorâncias, nostalgias. Não é possível deixar de sentir ternura, dulçura, gratidão por um ser querido que se marcha
al mundo espiritual. Entonces, ¿qué sería la felicidad? Sócrates nos presenta esta felicidade em um sentido ético, dizendo que a verdadeira felicidade decorre de três posturas fundamentais na ética personal: de uma consciência reta, de um caráter correto e de atitudes nobres. Solamente quem tem uma atitude nobre, um caráter saludável, pode desfrutar de uma consciência tranquila. E quando injustamente foi condenado por pervertir a sociedade e estava na cárcel cercando de la muerte, seu discípulo Criton foi visitá-lo. E delante deste homem extraordinário lhe dijo emocionado: Maestro, vengo libertar-te de la cárcel. E Sócrates, filósofo, sofista, se vuelve hacia el discípulo fascinado e lhe pergunta: qual cárcel? Esta, Senhor, esta construída de piedras de hierro que te detiene los pasos. Carito, que mal filósofo tu eres. Tu piensas que estas paredes me impidem de pensar. Eu sou livre. Todo aquele que pensa é livre para poder volar em direção do infinito. Retenidos en la cárcel estão aqueles que têm vícios, los drogaditos, los alcoólicos, lo ha dicho em outras palavras, aqueles que são escravos de seus prazeres interiores. Eu sou livre, pero maestro, mañana te quitarão a vida. A mim, outra equivocação, querido. Eu sou imortal. Pode rasgar-se, romper-se esta indumentária. Pero eu sou imortal. Nadie pode destruir-me. E como pensais em libertar-me? Ah, maestro, conseguimos nós outros, vuestros discípulos, reunir joias, moedas, e subornamos eternidade. E sorviu suavemente la cicuta. E nel momento que o veneno le dominava las carnes, Criton rompió la virilência, corrió, abraçou las piernas del maestro e lhe perguntou entre lágrimas: Maestro, donde sepultaremos tu cadáver? E el extraordinário Sócrates, em los estertores de la desencarnação, descerrou la vista y mirándolo con un esfuerzo tremendo le dijo: el cuerpo, tíralo en cualquier parte, porque Sócrates ya no está en él. Y no te olvides de pagarle un gallo, no te olvides de pagarlo a nuestro Dios de la medicina.
Era uma trajetória simbólica de pagar-lhe a Asclepius, o deus da medicina, um animal depois de haver conseguido alguma coisa. E Sócrates estava devendo este galho a Asclepius. E no momento da muerte, sem ter nada, nem temor de nada, cumpre seu último desejo e não se muere. Entra na imortalidade. Então, dizem Jung e Viktor Frankl, o sentido da vida é de natureza psicológica, é o ideal que tenha um sentido de imortalidade, porque nossa vida é muito rápida, todo aquilo que ambicionamos, que constitui uma meta, hoje ou mais tarde, lograremos alcançá-lo. E se não o alcançamos, toda a vida é desdichada, porque esta é a educação equivocada, formal, herdeira de los dias amargos da Idade Média, da escolástica, da predicação religiosa que dizia: é necessário odiar ao mundo para servir a Deus. Jesus jamás lo dijo com este sentido, porque o verbo odiar, no dialeto que ele falava, tem o significado de amar menos, de preferir, de preterir. Este que prefiera ao mundo, me pretiere. E este que pretiera ao mundo, que lo odie, que le desprecie, este naturalmente me seguirá a mim. Todo o cristianismo da Idade Média tinha um aspecto castrador, punitivo. Era necessário conquistar o reino do cielo imediato, como escreve Renan em sua extraordinária obra A Vida de Jesus. Teve Renan um momento grandioso em sua história, ateu, agnóstico, intelectual extraordinário. E no dia 22 de fevereiro de 1862, na aula inaugural, na classe inaugural do Colégio de França, diante de um auditório de intelectuais de toda a Europa, se pôs de pé e começou seu discurso com uma frase que lhe criaria as maiores dificuldades. Pero a ele não importavam desafios, importava servir à cultura, à verdade. E diz: Jesus é um nome extraordinário. Jesus é um nome incomparável. E este pensamento dicho para um auditório religioso de entonces causou impacto, porque ele destruía a tradição dogmática de que Jesus era Deus, era uma das três pessoas da divinidade, do mistério da Santíssima Trinidade. Com este pensamento, ele se propõe a explicar que Jesus é um nome incomparável, indudablemente, pero um nome. É o homem que cambiou a história, que subindo a uma montanha demonstrou o poder de los pobres, de los necessitados, de los mansos, de los pacíficos, de aqueles que amam, de aqueles que sonham com a liberdade, porque se pode encarcelar o ser, pero não matar sem ele, é o ideal da liberdade. Não se matam ideales quando se matam idealistas. Solamente se podem destruir ideias com outras ideias superiores. E existe homem que inverte o sentido histórico, porque hasta ele, poderoso, era aquele que matava, vencedor era o que conquistava. Ele vem e diz que verdadeiramente vencedor é este que se autoconquista, porque para matar a outro é fácil. É necessário solamente ser covarde, mandar que alguém haga esse menester terrível, caluniá-lo, preparar qualquer uma escena que o ponga em desgraça. Pero para matar as paixões personais, para matar as imperfeições morais, é necessário valor, é necessário força. E no Sermão de la Montanha, ele cambia
totalmente o sentido sociológico da humanidade, porque Jesus é o primeiro ser a transformar o amor em la base fundamental da vida. Se recorrimos, por exemplo, a Krishna, ele nos hablará em toda a obra, no Bhagavad Gita, por exemplo, e nos Upanishads, a necessidade da reencarnação. Se miremos, por exemplo, a Akhenaton, que nos traz a presença de um Deus Atom, em um monoteísmo especial, não habla del amor, nem Confúcio, nem Lao Tse, nem Forri. Em toda a doutrina da China, a sociedade, em los analectos, se habla de los direitos, de los valores, nem sequer Siddhartha Gautama. O Buda nos hablará do caminho do meio, nos hablará da compaixão, e solamente uma vez nos hablará do amor, quando em seu primeiro mandamento disse que os ameis los unos a los outros, como se os outros fossem suas próprias madres. E quando alguém lhe perguntou, e se a madre é mala, se és uma madre perversa, como amá-la? E ele contestou, amá-la por uma deuda, porque ela poderia haver interrompido o ciclo de tu vida, e não lo hizo. Por lo tanto, já que vives, agradece-lhe, ama-la, porque provavelmente és uma pessoa infeliz. Hoje diríamos, és uma pessoa portadora de uma psicopatologia, és uma pessoa portadora de um transtorno psicótico profundo, que não ha descoberto a grandeza do amor. Jesus, sin embargo, propõe o amor como fundamental. E em este momento vemos, por exemplo, a doutora discípula del extraordinário Viktor Frankl, Elizabeth proponendo o amor como terapia. É o Dr. Tulle, nos Estados Unidos. É o Dr. Stanislav Grof, em São Francisco. E é uma elite de científicos proponendo para os problemas e transtornos neuróticos a terapia de las parábolas. Ler las parábolas, penetrar-lhe no sentido profundo, sentir o significado, sair do eu, vencer este egotismo, que é a causa de nossa miséria interior, superar-nos a benefício do conjunto. Então, durante a Idade Média, aparece uma luz na educação, que é este extraordinário Amós, este homem que irá dedicar sua vida à construção de uma psicologia intuitiva. Ele irá dizer de la necessidade do homem penetrar-se em Amós Comenius, o padre da educação da alta Idade Média. E as enseñanças de Ian Amos Comenius irá ressuscitar-se posteriormente no pensamento de Jacques Rousseau, que por intermédio da proposta de sua obra ao Emílio e à produção de uma pedagogia basada nas experiências humanas, abre as portas pedagógicas para um sentido profundo, porque esse ínterim, Lutero, no século XVI, descobrindo o Evangelho que era proibido aos cristianos. Os cristianos não leiam o Evangelho, leiam as tradições de los tradutores, e por cima de todo é o pensamento teológico. E quando ele encontrou o Evangelho na biblioteca do monastério augustiniano, se surpreendeu com a diferença de aquele Jesus de las carreteras de Magdala, de Dalmanuta, de la carretera de Jerusalém, e esse Jesus enclausurado na pompa e no poder, e então protesta na cidade de Worms. E esses 90 itens de protesto irão criar para ele uma condenação tremenda.
e posteriormente al surgimiento del protestantismo. Sin embargo, Lutero estava muito comprometido com os príncipes alemanes que lhe haviam proposto apoiá-lo. Se ele apoiara a discriminação com aqueles que eram os campesinos, coisa que Jesus jamais o hacía, porque ele vino para os miseráveis, para as mulheres equivocadas, para aqueles que eram chamados excluídos, para dar-lhes dignidade, para hacer que eles cresceram. E então Lutero adhiere para receber seu apoio de los príncipes e não ser levado à hogueira por la Inquisição. Posteriormente, Juan Calvino compreende esta necessidade e apresenta a proposta que reforma, é o pensamento de reforma de Lutero. Pero Lutero trajo para a cultura pedagógica uma contribuição extraordinária. Por volta de 1527, em Weimar, não havia analfabeto de mais de 4 anos, porque a educação formal era necessária para poder ler a Bíblia, para ler o Evangelho, para conhecer a tradição das palavras de Jesus. E então o protestantismo avança, e por volta do renascimento da arte, da cultura, em período do século XVI, mais adelantado com a grande renascença italiana, a pedagogia apresenta seus primeiros modelos, que irão naturalmente encontrar o momento culminante em Henrique Pestalozzi, esse extraordinário maestro de Yverdon, este notável padre da pedagogia moderna, recebirá em seu colégio a um niño que viene de Lyon, em França. Ali tinha ele a Bíblia, porque era protestante, e também tinha um grande amor por a niñez. A psicologia de Pestalozzi é fascinante. Um biógrafo disse que por muitos anos se perguntava por que, quando chegava o ninho a seu colégio, ele se ponia de rodilhas para receber ao infante. Seria um culto, seria uma tradição, seria um cerimonial. Depois se compreendió que se tratava da sabedoria do maestro. É que o ninho sempre vê um adulto como gigante. Ele era a prova de que ele se bajando quedava na mesma altura do chico. Ambos se miravam em uma linha reta. E o ninho se sentia perfeitamente placentero, aceitável. Abraçava o maestro e nascia um sentido de profunda amistade. Este homem extraordinário, que será um dos propulsores dos jardins de infantes, irá educar o muchacho. Hipólito Lyon de Rivail, infundindo em sua alma a presença divina, a educação espiritual, porque de la educação formal, com os hábitos saludáveis, se pode avançar em direção da educação de ordem espiritual, que vendrá posteriormente com o trabalho extraordinário de Rudolf Steiner, com sua proposta de antroposofia e com seus educandários Waldorf. A proposta de Steiner é eminentemente espiritual, educar para a vida, proponer ao ser esse desenvolvimento delante da vida. E quando o ninho, Hipólito Lyon de Rivail conclui seu cursilho em Verdun e se marcha a Paris para abrir suas escolas, primeiro o liceu, depois uma escola, e posteriormente se hace el codificador del espiritismo, a partir do dia 18 de abril de 1857, entre 10 e 11 horas da manhã, no grandioso palácio central de Paris.
e la Galleria d'Orléans, em Palais Royal, e la Librairie d'Anchi, presente ao Livro de los Espíritos, temos estabelecida a educação formal, porque é uma obra de ética, é uma obra de dialética, é uma obra de lógica, é uma obra que nos invita a pensar profundamente e a educar-nos moral e espiritualmente. A mim me fascina uma coincidência histórica. E no dia 31 de março de 1848, um pouco antes de Kardec, em Londres, Karl Marx apresentou seu manifesto comunista, que foi rechaçado. Discípulo de Spencer e de los grandes líderes do momento, o liderazgo de Karl Marx, esse economista que pensava na justiça social, e nos direitos do cidadão, do pueblo, deste homem do campo, de los miseráveis, a ser de uma forma que o Estado se encargara de cuidar de todos os membros e apresenta no Manifesto Comunista, ele enuncia uma frase que lo hace desventurado para os cristianos, os religiosos. La religião é o ópio de las massas. E quando eu leí isso, era muito jovem, era idealista, como lo sou viejo. E aquele entonces já não era idealista, e anelava por atender à pobreza, à miséria, porque nasci em um lugar muito humilde, muito pobre. Eu na cidade de campesinos, no interior do Brasil. Isso me chocou. Como que a religião é o ópio de las massas? Depois lo entendi, porque os religiosos de entonces diziam ao proletariado: trabalhem em silêncio, obedeçam a seus patrones, suportem as injusticias, porque irá ao reino de los cielos depois de la muerte, e eles irão diretamente ao Hades, a los infiernos. Que hipocrisia! Porque hasta hoje, quando se muere um rico, é perdonado na missa de corpo presente, é perdonado na missa do terceiro dia, do sétimo dia, do mês primeiro do ano. E o pobre sequer tem uma missa, porque não tem como pagá-la. E esse é um ópio, é uma mentira. Não deveremos suportar a injustiça. Temos que proclamar em favor da justiça, dos direitos humanos, da liberdade, de propiciar a todos os pueblos do mundo o direito de pensar como lhe complazca e não de submeter este a um capricho, aquele a uma desdicha, a esse outro. Esses são valores do ego dominador, do materialismo mais tremendo e perverso, que é o capitalismo cruel, que não pensa em nadie, senão em seu poder. Então, é aquele dia em que Karl Marx matava Deus, porque posteriormente Friedrich Nietzsche iria também matá-lo. E sua obra fantástica se chamava Zaratustra. Aconteceu algo fenomenal. Acá, no Novo Mundo, e aquela noite, a mesma noite, 31 de março de 1848, os fenômenos de Hydesville vêm dizer que a vida continua, e a alma é imortal. Por intermédio de las hermanas Fox, surge o movimento de los raps, de la comunicação em duas vias, a pergunta, a contestação. E esse movimento que nasce no mesmo dia e que o materialismo dialético firma suas raízes e a cultura inglesa para depois alcançar o mundo, parecem contraditórios. É que, possivelmente, lhe ha faltado a Karl Marx o conhecimento de lo que venderia depois, que era a ciência espírita.
Esta ciência que demonstra em laboratório todo aquilo que afirma filosoficamente. O espiritismo é a única ciência que nasce em um hecho e que é explicado depois por el próprio hecho. Toda ciência nasce em um pressuposto filosófico, em uma intuição, e depois da experiência lhe comprueba ou não a realidade. Foram os muertos que vieram dizer-nos que havia a imortalidade da alma. Allan Kardec pertencia ao estudio do positivismo de Auguste Comte. Era o homem da experiência. Nascer em um hogar católico, foi educado em um hogar protestante e se hiciera agnóstico. Preferiera a proposta de Comte, que afirmava filosoficamente: se há vida depois da vida, não interessa. Se não há vida depois da vida, não importa. Importa viver com dignidade na vida, porque se há vida depois, será feliz. E se não há, já foi feliz. É extraordinário. Allan Kardec, então, com este racionamento ético, com o conhecimento da obra de Sócrates, é sofisma, vai enfrentar as mesas hablantes e vai perceber que por detrás deste fenômeno ridículo, este fenômeno quase infantil de curiosidade, há algo muito sério. E de ali arranca uma ciência que posteriormente foi intentada por los psíquicos, metapsíquicos, parapsicólogos, psicobiofísicos, psicotrônicos, e não lograram acrescentar-lhe uma coma, porque todo quanto está na obra de Allan Kardec permanece imperecedero, porque é uma ciência. E Allan Kardec teve o valor de dizer: o espiritismo marcha ao lado da ciência, acepta todo que a ciência comprueba, pero não se detiene donde a ciência para, va hacia adelante. Sin embargo, um dia em que a ciência demonstre que está equivocada em um ponto, que se abandone este ponto e se marche com a ciência. É muito valor, porque salimos de la alquimia para a química, e agora estamos da antiga física de Newton, e na física quântica, e na biologia molecular, e na astrofísica, e todas as ciências chegaram ao mesmo conteúdo. Solamente há energia. Albert Einstein, ao apresentar sua teoria da relatividade, do tempo e do espaço, seu esboço, em 2005, em 1905, terá a oportunidade de dizer: tudo o que há são pensamentos, ideias, vibrações, energia. Matéria é energia congregada, energia é matéria desgregada. E afirmar esta frase já muito conhecida: a ciência, se a religião é renga, e a religião sem a ciência é cega. O espiritismo é a religião científica del alma. E por ello, depois que o indivíduo se encontra a si mesmo, por intermédio da educação espiritual, dominando as malas inclinações, porque se reconhece o verdadeiro espiritista por el esforço que hace para ser hoje melhor que ayer, mañana melhor que hoje, e lutar sempre em contra dessas imperfeições. Esta educação espiritual tiene por base no espiritismo a ação da caridade. A caridade é a flor hermosa do sentimento de amor. Solamente quando se ama, se pode ser caridoso. A sociedade nos ensina a gentileza, a bondade, o humanitarismo, a solidariedade. E pero a caridade está apresentada na parábola do bom samaritano. Aquele homem
caído na carretera era tecnicamente inimigo de um judio. Aquele era um judio. Por lo tanto, ele que caminhava era um samaritano detestado por el judio, pero amava. E depois que este homem foi abandonado por um sacerdote que passou por outro levita, este buen samaritano se tocou e, percebendo-lhe o mal que lo afligia, depois de assaltado por bandidos, lo levou em sua própria Alimalia a um abrigo, le pagou os gastos e dijo mais: gástele quanto gaste, además de isso que le pago, cuídele, e quando eu retorne de mi viaje, le reembolsaré de la despesa hecha. Então dijo o maestro al interrogante, que era um hipócrita: vete e hace lo mismo. Então aí está a caridade, é esse sentimento de caridade, não retribuir mal por mal, perdonar no sentido de não hacer-se inimigo de nadie. Juana de Ángeles Espírito me disse: nunca te preocupes com os inimigos, todos, sem exceção, en la tierra tenemos enemigos, pero este es secundario. Lo importante es no ser enemigo de nadie. Si a alguien no le gusta de mí, el problema es de la persona. Cuando yo no me gusto de alguien, el problema es mío. Si alguien me odia, tendrá dolor de cabeza. Si soy yo que odio, tendré disturbios gástricos. Entonces es filosófico amar e hacer la caridad. Pero essa caridade de la ternura, de la compreensão, de la iluminação, a palavra caridade está muito gastada. E em alguns idiomas, como no alemão, ela perdeu totalmente o sentido, porque se la confunde com limosna. Limosna é um ato indigno, é uma forma de humilhar, de submeter o outro à sua dependência econômica. A caridade é o ato de dignificar. Este ato transcende a uma postura religiosa. Eu conosco indivíduos religiosos, caridosos por sentimento de nobreza. E conosco indivíduos religiosos, espiritistas, que me dizem: ai, Divaldo, eu adoro a mis pobres, como se os pobres lhe pertenecessem a eles. É uma forma egoísta de presunção, de projeção do ego, mis pobres. E então, um dia eu lhe dije a uma amiga minha que tem alguns pobres: e quando se vão os pobres, que será de sua vida? E nos países que não têm pobres, do ponto de vista socioeconômico, pero há aqueles que são pobres de valores éticos, há aqueles que têm trajes caros, de grife, e são pobres morales, atormentados, trastornados, necessitados de uma risa, de uma ternura, de uma amistad, de um carinho, necessitado de algo. Hacer la caridade é el ato de amor e, para tanto, deveremos educar-nos. La educação espiritual é la educação de los hábitos morales. E Allan Kardec, comentando la questão 8C5A del Livro de los Espíritos, habla de este sentimento, de la educação. Quando se refere que a educação verdadeira não é la formal, aquela que se aprende por intermédio de los livros, é a educação moral, esta de los ejemplos, é esse discurso de las acciones e não de las palavras. A humanidade, nós outros estamos cansados de ouvir palavras buenas e de nos decepcionarmos com as atitudes indignas. Então, a educação verdadeira espiritual deve estar basada em uma conduta reta, de um caráter correto, de uma consciência tranquila. E por esse intermédio chegaremos à paz.
e encontraremos a paz. É interessante perceber que por volta do ano 90, a Unesco, preocupada com a educação formal no mundo, hizo uma reunião de los mais notáveis pedagogos do século XX, ministros de Cultura e Educação, e propuso que se hiciera uma resenha de uma nova técnica para a educação. E no ano de 1998 foi apresentado o relatório Jacques Delors. E o relatório Jacques Delors apresenta solamente 4 pilares da educação. Me fascina esta apresentação de Jacques Delors. A verdadeira educação deve pontificar em aprender a ser. El educador, el maestro, el padre, el individuo tiene que enseñar, tiene que leccionar, el aprender a ser, não aparentar, a ser, enseñar a ser, enseñar a técnica de vivir, de como fazer as coisas, de como proceder em qualquer situação. O terceiro pilar, ensinar a viver. Como viver? Viver com dignidade a cada momento de sua vida. Não se permitir a promiscuidade. Não fazer a las ocultas lo que não tem coragem de fazer a las claras. E por fim, ensinar a viver junto, a estar junto, a conhecer. Então, é uma técnica sencilla. Ensinar primeiro a ser, a viver, a conviver juntos, a termos uma convivência saudável. E a Unesco, diante do programa que estava traçado para o século XXI, diante de 69 pontos de guerra que havia então na Terra, propuso o Memorial de la Paz. Este memorial me parece que foi feito por cristianos que não estavam vinculados a denominações. A primeira condição proposta por la Unesco é respeitar a paz. Esta proposta seria mandada a todos os governantes do mundo. Respeitar a paz. É tão sencillo respeitar a paz. Se aqui estamos em tranquilidade, por que temos que perturbar o equilíbrio? Respeitar a paz é a primeira condição para que haja paz na terra. Segundo, não aceitar a violência. Se alguém nos regala algo, aceitemos ou não. Se é um regalo de violência, não o aceitamos. Deixamos-lo com a pessoa. Les narrarei uma pequena experiência chistosa. Eu ia caminhando há 3 semanas, quando subitamente vi o Senhor e de golpe me empurrou e eu caí. Eu caí, me volvi hacia ele e ele se quedou aburrido, revoltado, porque me hubiera derrumbado. Eu sorri para ele e lhe disse: perdone, Senhor, está delante suyo. Le pedi perdão por estar delante de ele. Eu era culpável de estar delante de um caballo que pensava, pero não dominava as patas. Então ele se deu conta e disse: oh, desculpe-me. Digo: não, depois da caída, todo que pode, dá-me a mão para que me ponga de pé. E ele disse: estou atormentado. Le contestei: se nota, que deveria ser? Vamos sentar-nos ali por um pouco. E então lhe falei de la paz interior, que nenhum governo pode donar. Desse estado que Jesus Cristo nos brinda, eu os dou mi paz. Empero, como solamente eu puedo donar. Que paz é esta? É a paz de la consciência tranquila, de la superação de los miedos, de la ansiedade, de la soledad, que são eventos típicos da depressão. Nós hicimos amigos e ele me perguntou:
quem eres tu? Eu lhe dije, não importa, sou tu amigo, isto é o mais importante. Então, não aceitar a violência. Se alguém é violento, déjalo, porque como os escorpiões, se pica a si mesmo e se va, e quedamos tranquilos. Então, a terceira, manter a tolerância. É fácil manter a tolerância, permitirmos ao outro aquilo que gostaríamos que nos permitiera a nós outros. Ter tolerância. A pessoa não é mala, está enferma. A pessoa não é cruel, é primitiva. A pessoa não está com propósitos destrutivos, está autodestruyendo-se sem dar-se conta. A quarta condição é ouvir para entender. Aprenda a ouvir para entender. E anotaram? Nós outros nos olvidamos das charlas antiguas, das conversações. Não mais dialogamos, só discutimos. Porque vivimos armados uns contra os outros. E no momento em que vivamos desarmados, amaremos. E então ouviremos para poder entender. Eu tenho uma experiência muito curiosa. Estava uma vez enfermo, porque os espíritas também enfermamos, não sei porquê, mas enfermamos. E estava com dolor de cabeça. E encontrei um amigo, e este amigo me disse, Divaldo, tu estás pálido, que passa? Le contestei, estou com dolor de cabeça, porque, cuidado, que não seja um câncer. Já me calhou. Imediatamente, como ia dialogar, se ele me atemorizava com um câncer. Sorri para ele e ele começou a falar de seus problemas, porque todos temos problemas para descargar nos outros. Os outros não têm problema. E na rádio em Brasil, uma outra experiência fantástica. Eu vivo na cidade mais bela do mundo, depois de Habana, é claro, que é na cidade de Salvador. Los cocoteiros de Salvador, e las praias de arena blanca, peinados por el vento del atardecer, cantam suaves músicas de Itapuã. Então, estou sempre viajando desde que me jubilei, e às 5 da manhã estava na fila de check-in, e me preparava, e estava sorrindo, porque não é fácil chegar aos 85 anos, é um motivo de risa. As pessoas me dizem, estás conservado em formol. Eu digo, não, estou conservado em alegria de viver. Em formol estás tu, que tem cara de cadáver. Então, estava ali na fila e sorria. Quando na terceira fila, mirado, o senhor me mirou com raiva e perguntou, que passa? Por que está sorrindo? Digo, Deus meu, às 5 da manhã, ayuno, é uma carga pesada. Continuo sorrindo. E ele está sorrindo hacia mim ou está sorrindo de mim? Eu digo, é louco total, e continuei sorrindo. E ele não me provocou, e eu parei, lo mirei, e lhe disse, perdone, não estou sorrindo de ti, nem tampouco para ti. E por que não? Porque sou cego. El hombre se assustou, todas as filas se puseram a reír-se, e ele vino, chegou cerca mío, passou a mão e eu cego, completo. E ele disse, tu eres cego com esta mirada? Sim, sou cego, pero tienes olhos claros. E eu deveria calhar-me, pero os baianos não calam nunca. Le contesté, bueno, la vista é clara, pero o nervio óptico tem problema. Ele me escutou, e como tenho um programita de televisão, um programita de rádio, mi tierra, ele disse, eu conosco esta voz. Tu não eres Divaldo Franco? Eu lhe contestei, sou. Tu não eres cego coisa nenhuma? Eu lhe disse, sou cego ao atrevimento humano, sou sordo à agressividade humana.
e não contesto quando me hablam coisas pesadas. Crê você que iba contrariar-me às 5 da manhã, só porque tu viste uma noite desagradável? Pero de verdade que eu tenho problemas, e que não os têm. Solamente não têm problema os esquizofrênicos. Eles são problemas para os outros. Reímos e o homem me perguntou: para onde vas? A São Paulo. Eu também. Em que vuelo? Vuelo tal. Eu também. Ai, Deus meu. Por cierto, irá em minhas pernas, ¿eh? Só o que falta. Entramos no vuelo. Eu me sentei na fila 6C, pasillo. E o homem 6D, pasillo. Quando dormiremos, ele pôs a mão em minha perna e disse: Divaldo, vamos charlar por 2 horas, ¿eh? Eu lhe disse: não, o avião não é lugar para se hablar. Alquilemos esta butaca. Esta é alquilada nossa. Há pessoas que alquilam o avião inteiro. Não. E o homem estava excitado. Eu, então, quando o avião ia desplegando, toquei suas rodilhas e disse: cálmate, cálmate, duérmete um pouco. E o homem dormiu. Por favor, não se duermam, hein? E o homem se dormiu. 2 horas depois, quando chegamos a São Paulo, ele: Divaldo, eu digo: já descansaste? Já chegamos a São Paulo. E meus problemas foram solucionados por el sueño. Então, aprender a ouvir para entender. Quinto, respeitar a natureza. Ou nós respeitamos a natureza, ou ela nos nega o oxígeno, a água potável, a beleza das flores, a vida. É necessário amar a Deus e a natureza. Como o pobrecito de Assis, São Francisco, este padre da ecologia. E sexto, el último, recomenda a Unesco redescobrir a solidariedade. Redescobrir. É decir, que dia nós outros conhecíamos e praticávamos a solidariedade. É necessário redescobri-la. Sermos solidários para não vivermos solitários. Solamente é solitário é ególatra. É solidário é altruísta. Então, a ciência, a filosofia, a ética moral de consequências religiosas que é o espiritismo, nos propicia a educação espiritual para a ação da caridade, em benefício da paz, que dia chegará. E eu tenho a segurança de que a paz já está entre nós. Há mais paz que bulha. É que aqueles atormentados fazem muita bulha, fazem muita perturbação. Aqui estamos mais de 1000 pessoas em paz, em silêncio. Se 2 começarem a discutir, você terá a ideia que todos estamos discutindo. Então, este perro não matou aquela liebre porque foi educado. Se educarmos nossas tendências, se educarmos à luz do Evangelho de Jesus, que celebraremos 150 anos no próximo ano com o sexto centenário de apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, será viável de si que estamos em paz. E ao revés de reclamar, iremos dizer: Deus mío, deixa-me dizer-te de minha alegria, de minha grande alegria de viver. Graças por tudo que me diste, por tudo que me das. Graças por el pão, por el ar, por la paz. Graças por la beleza que mi mirada descubre no altar da natureza. Mirada que percibe la tierra, las flores e seus colores, o pájaro que vuela, el agua que canta. Graças, Senhor, porque puedo mirar. E pero delante de la mirada mía, detecto aqueles invidentes que não podem mirar. Por eles, oro, porque tenho a certeza que depois desta vida, em la outra lida volverão a contemplar. Graças por los oídos míos, que me foram dados por Deus, oídos que oyen,
la música del pueblo que baja del muelle en la plaza a cantar, la melodía de los inmortales que se oye una vez y no se olvida jamás, por la voz de los cancioneros, por la canción de los boyaderos, por la melodía íntima de mi alma. Gracias, Señor, porque puedo oír. Sin embargo, delante de mi audición, encuentro en la tierra los sordos, que no puedo escuchar. Por ellos te ruego, y tengo certeza que después de esta prueba, en la vida nueva, volverán a escuchar. Gracias por mi voz y por su voz, por la voz que canta, que legisla, que enseña, por la voz que ayuda, por la voz que trautea una canción y tu nombre sublime pronuncia con dulce de emoción. Delante de mi melodía, me doy cuenta de aquellos que sufren de afasia, que no cantan de noche, que no hablan de día. Oro por ellos, porque yo sé que después de este dolor en tu reino de amor volverán a cantar. Gracias por mis manos, manos que acarician, manos de ternura, manos que libertam de la amargura, manos que siembram, manos que cosecham, manos que abraçam, manos de adioses, manos que limpiam heridas e sudores de las vidas, por las manos de sinfonías, de cirurgias, de poesias, de psicografias, por las manos que ayudan a la vejez, que en el cuello tiene un hijo de un cuerpo ajeno, y por los pies que me conduce a caminar. Gracias, Señor, porque puedo bailar delante de mi cuerpo perfecto. Yo veo en la tierra aquellos que son amputados, que son despreciados, que estão imobilizados, e por eles eu oro, porque tenho certeza que depois de esta expiação, em la outra reencarnação também bailarão. Graças por meu hogar. É tão maravilhoso ter um hogar. Não é importante que seja uma mansão, um duplex, um nido, uma vila miséria, seja o que seja. Pero importante é que adentro de ele haya la figura del amor de madre o de padre, de hijo o de hermano, la presença de um amigo, alguém que nos tienda la mano, porque é muito doloroso viver na soledad. Por lo menos tener la companhia de um perro para com nós estar. E pero se eu não tenho a nada, nem a nadie, nem um teto para cobrir-me, ou uma cama para acostar-me, aún te direi graças, Senhor, porque te tenho a ti, e quero dizer-te, muitíssimas graças porque nasci, muitíssimas graças porque creio em ti, por tu amor. Graças, Senhor, por vuestra atenção. Muitíssimas graças, senhores.